Olá, meu querido irmão e querida irmã, salve Maria Santíssima! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 17º vídeo dessa série maravilhosa da leitura do Evangelho segundo São Mateus. Um capítulo por dia durante 28 dias para lermos todo o Evangelho. Quero começar este vídeo agradecendo a você, meu irmão, agradecendo a você, minha irmã, que tem feito essa caminhada conosco e tem compartilhado esses vídeos, tem chamado, tem trazido outras pessoas para participarem conosco. Porque regularmente em todos os vídeos eu recebo mensagens do tipo: Flávio, cheguei aqui hoje. Flávio, hoje descobri essa série. Flávio, estou gostando muito porque enviaram para mim. Então, muito obrigado a você que compartilha esses vídeos. Se você chegou aqui hoje, se você ainda não assistiu aos primeiros vídeos, acesse aqui o texto do vídeo, eu deixei o link da playlist, da lista com todos os vídeos dessa série maravilhosa. Também no final do vídeo vai aparecer para você aqui o ícone da playlist para você assistir desde o começo. Muito importante que você assista desde o começo para fazer essa sequência e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado. Muitas graças estão sendo derramadas sobre todos nós. E hoje, então, capítulo 17. Pegue aí na sua casa para nós lermos juntos, a partir do versículo 1, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte, a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas: uma para ti, uma para o Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez essa proibição: não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhe: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhe: por causa de sua falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao 3º dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Logo chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto da didracma, aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: teu mestre não paga a didracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram à casa, Jesus preveniu, dizendo: que te parece, Simão? Os reis da terra de quem recebem os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros.
Jesus replicou: os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca, e encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por ti e por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui neste evangelho maravilhoso, nessa palavra que hoje Deus tem para cada um de nós vemos um paralelo entre três situações. Primeiro, a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o segundo anúncio da paixão, da morte, que os discípulos ficaram aflitos, como nos diz aqui o versículo 23. E da oração, do jejum e a fé, oração, jejum e a fé, que podem fazer todas as coisas, até mesmo dizer para essa montanha: transporta-te, e ela irá, e nada vos será impossível. E o que é que isso significa para cada um de nós? Como que é a pedagogia de Deus para nos ensinar no nosso relacionamento com Ele? Jesus, nosso Senhor, age dessas três formas para quê? Revelando a si mesmo na sua divindade, ou seja, se transfigurando diante dos apóstolos de Pedro, Tiago e João, eles pudessem se lembrar disso no momento da paixão, que ele anuncia aqui pela segunda vez, e perseverando pela oração, pudessem superar aquele momento de pavor, de pânico. Nós estamos vendo este sofrimento de Jesus, nós estamos vendo Jesus ser assassinado. Parece que tudo está perdido, tudo parece que está derrotado, mas eu me lembro que Jesus é Deus, porque Ele me deu essa graça de experimentar na minha vida pessoal, na minha intimidade, quem é o Senhor que pode todas as coisas. E aí o que é que isso significa para nós na prática, traduzindo para a nossa vida e para a nossa vida agora? Nós não podemos nos esquecer de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. E eu falo isso por mim, tenho certeza que falo por você também. Quantas coisas Deus já te fez experimentar da sua divindade, da sua glória, do seu poder infinito, que chega até você, que chega até mim, por meio do jejum, por meio da oração, por meio da fé. Todas as coisas são possíveis. Deixa eu te dar um exemplo concreto de algo que aconteceu na minha vida, para você entender ainda melhor o que eu estou dizendo. Lá há 22 anos atrás, olha só quanto tempo faz, não é? Há 22 anos atrás, eu trabalhava na Elma Chips, que você conhece com certeza. Trabalhava naqueles caminhões que andam por aí. E certo dia eu estava em Pouso Alegre, uma cidade mediana, aqui do sul de Minas Gerais. Eu e um outro funcionário, nós estávamos com um caminhão, paramos no supermercado para fazer ali a entrega, para descarregar os salgadinhos e colocar ali à venda. E no meio desse transporte, tira a caixa, coloca a caixa. As caixas são de papelão, não podem molhar, obviamente. Começou uma chuva, mas uma chuva que poucas vezes na minha vida eu vi. Nunca vi chover daquele jeito, mas choveu muito. Água, como diz o ditado, água que Deus dava. E nós, naquela correria para levar as caixas, entra correndo para o supermercado para não molhar, para não estragar. Na hora de fechar o caminhão, a porta do baú, este rapaz que estava comigo, o Fabinho, quem sabe ele até está assistindo aí, não é, Fabinho, que trabalhava comigo, foi fechar o cadeado do caminhão, aquele molho de chaves, tinha ali chave do caminhão, chave da ignição, chave da casa dele, caiu na enxurrada. Uma enxurrada assim, transbordante de uma forma indescritível. Neste lugar em que nós estávamos, era um declive bem acentuado, então era um morrão assim, ó. E a enxurrada, de uns 2 metros, mais ou menos, e até quase o meio da rua, uns 40 centímetros de altura, era muita água. A água, eu, na hora, né, vi a chave correndo, bati o pé na água para tentar cercar aquele molho de chaves. A água estava quase no meu joelho. Estava quase no meu joelho, para você ter ideia do tanto de água que estava correndo. Era muita chuva, e num declive assim, de um asfalto novo, que não tinha pedra, que não tinha entulho, que não tinha buraco, que não tinha estrias. Era aquele tapete lisinho, havia acabado de ser feito.
O que aconteceu com essa chave? Foi arrastada pelo furor das águas, a força daquela enxurrada. E nós corremos atrás, tentamos pegar ali, mas a enxurrada ela vem suja, não é? Então você não consegue enxergar o que está por baixo. Procuramos e a chuva não passava, a chuva só aumentava. E a gente sem saber o que fazer. Aí entramos para o supermercado, vamos repor os salgados aqui, depois a gente vê o que faz. E chuva continuando. Eu falei com ele, fica aí, eu vou lá continuar procurando aí as chaves, quem sabe eu consigo encontrar. Desci de onde ela caiu, fui passando, e aí, obviamente, ela, se tivesse sido arrastada, seria arrastada para baixo, né? Para o sentido do declive. E andei assim uns 300, 400 metros, indo e voltando, e procurando, e tateando e batendo o pé. Ficamos ali assim, quase 2 horas. Foi um longo tempo, sem saber o que fazer, e chuva caindo e a enxurrada descendo. Muita água. Depois de já desanimarmos, né? E ele estava ainda lá dentro do supermercado. Eu lá fora, acima, inclusive, de onde a chave tinha caído. Eu estava aqui, deixa eu até colocar a Bíblia aqui para você entender. Nós estávamos aqui, a chave caiu aqui. Eu estava num ponto mais acima, o que é ainda mais impossível da chave estar. E aí eu já desanimado, não sei o que fazer. Essa chave tem bueiros aí para baixo, com certeza já caiu num bueiro, já deve estar lá, né, no meio do rio, a quilômetros daqui, por esse furor todo da água. E aí me veio no coração, reza uma Ave Maria para te ajudar a achar essa chave. Falei, vou rezar uma Ave Maria. Quando eu fui começar a rezar a Ave Maria, veio no meu coração a tentação. E eu, né, tive uma das palavras mais vergonhosas da minha vida. Tive um dos pensamentos mais vergonhosos da minha vida. Porque quando eu fui rezar, eu pensei, eu vou rezar para quê? Eu vou rezar para quê? Nem se Deus quiser, eu acho essa chave. Por essa água toda aqui, quase 2 horas de enxurrada, nesse asfalto novinho, nesse declive, desse jeito, nem se Deus quiser, nem Deus é capaz de me fazer achar essa chave. Mas vou rezar uma Ave Maria. Nessa época eu estava, assim, de certa forma, afastado da igreja, não é? Focado muito ali no trabalho, rezava quando dava. Hoje deu para rezar, eu rezo, não deu, não rezo, não tinha tanta importância. Nem Deus é capaz de me fazer achar essa chave. E num ponto mais alto no declive. Vou rezar uma Ave Maria, né? Custa nada, pelo sim, pelo não. Vou rezar a Ave Maria. Eu terminei de rezar a Ave Maria imediatamente, no mesmo instante. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na hora que eu falei amém, eu olhei para o meu pé. O molho de chaves estava em cima do peito do pé. Não do lado do sapato, como se ela tivesse vindo na enxurrada e batesse aqui no meu pé. Não. Meu pé estava fora da água e ela estava em cima. Eu estava de tênis, em cima do peito do meu pé. Impossível. Talvez falando aqui na internet, eu não consigo transmitir para você o impacto, o quanto absurdo foi aquilo. Impossível, era impossível essa chave estar ali. Muito menos em cima do peito do meu pé. Eu fiquei assim, ó. Meu Deus do céu, me perdoa. Senhor, me perdoa. Nunca mais eu digo isso. Senhor, me perdoa. Onde estava o meu coração? Tem piedade de mim, Senhor. Porque eu vi com assombro até. Algo que para Deus é simples, mas para mim era tudo. E graças a Deus, desde essa época, como eu disse, há 22 anos atrás, quanto tempo faz isso? Nunca mais me esqueci. Sempre que me lembro disso, até arrepio. E esta circunstância de tantas, aqui eu estou contando uma para você, de tantas que eu poderia contar. Tudo isso serve de suporte, tudo isso serve de sustento para aqueles momentos difíceis que nós enfrentamos. Então, meu irmão, minha irmã, olha só, servir a Deus não nos isenta, não nos livra dos sofrimentos.
Por isso que Jesus anuncia aqui a sua paixão. É preciso que isso aconteça. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e nessa pedagogia, nesse treinamento que Ele faz conosco, Ele nos proporciona essa transfiguração, ou seja, experimentarmos de alguma forma a divindade de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos momentos difíceis nós não nos esqueçamos. Nós recorramos ao jejum, recorramos à oração. E aí é preciso rezar e rezar mesmo. É preciso rezar e rezar muito. A fé que nos fala aqui, a fé que mais uma vez é colocada como fundamento. O povo sem fé, raça incrédula, até quando estarei convosco? Raça incrédula. E os discípulos perguntam, por que não podemos nós expulsar esse demônio? Versículo 19. Jesus respondeu, por causa da vossa falta de fé. Então, mais uma vez, a fé colocada aqui como centro, mas a fé que precisa estar unida à perseverança, a fé que precisa estar unida à constância, a fé que precisa estar unida à oração e ao jejum. Me lembro aqui, falando com você, de uma outra passagem que vem ilustrar também para nós este ensinamento de hoje, que está lá na primeira carta de São Pedro, quando São Pedro nos fala: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Confiai-lhe para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe em todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe em todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Então é isso que nós fazemos por meio da oração, por meio do jejum. Reza e reza até ser atendido. Reza e reza até alcançar aquele milagre ou até alcançar a graça de superar, pela força que você recebeu de Deus, aquela situação difícil. Eu estou passando por uma enfermidade, suponhamos. Senhor, me livra, me cura, mas se não for possível, me dá a força de passar por isso. Eu estou passando por um desemprego. Me dá, Senhor, um novo emprego. É do seu agrado que eu ganhe meu sustento com o suor do meu rosto. Me dá este emprego. Mas enquanto isso não é possível, me dá a graça de viver, de ter o sustento, de honrar os meus compromissos pela sua providência. Senhor, me ajuda no meu matrimônio. Senhor, me ajuda com os meus filhos. Problemas todos nós temos e teremos a vida toda. Ser de Deus não nos isenta dos sofrimentos deste mundo. Olha o exemplo do próprio Jesus, que anunciou, inclusive, a sua paixão. Mas nós precisamos nos lembrar que Jesus é Deus, que Deus pode todas as coisas. Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda que eu disser a essa montanha, transporte-te ao mar, ela irá. E por meio da oração, por meio da fé, por meio do jejum, eu conseguirei todas as coisas. Ponha isso na sua cabeça. Se a sua vida está muito difícil, é porque você está rezando pouco. Se a sua vida você está quase desanimando, é porque você está rezando pouco. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo é tudo, independentemente das circunstâncias que você está vivendo. Então eu te convido hoje, em nome de Jesus, te faço essa proposta urgente, que você aumente a partir de hoje as suas orações. Sei que você já reza, sei que você já é uma pessoa que busca Deus, mas nós precisamos rezar mais. Deus quer nos confiar em coisas maiores, Deus quer nos dar aquilo que Ele já preparou para nós, mas para isso nós precisamos ter esta vida de oração. E agora eu quero contar com você aí, contar com a sua mensagem mais uma vez. Peço que você escreva aqui para mim nos comentários, por favor. Você, assim como eu, já teve alguma experiência como essa? Sei que você já teve muitas. Mas o testemunho é aquilo que arrasta. Hoje eu falo, mas a experiência que transforma, eu quero saber também da sua experiência. Conta para mim aqui nos comentários, por favor, qual a experiência que você já teve. Isso vai ser muito edificante para mim e para todos que lerem. O seu testemunho vai somar muito neste vídeo. Conta para mim aqui, por favor. Se você ainda não assistiu, assista aos vídeos que vão aparecer para você aqui em algum momento, a playlist com a lista completa. E, por favor, deixe seu like, seu joinha e compartilhe este vídeo. Continue compartilhando. Como eu falei no princípio, quantas pessoas têm chegado até aqui, graças a você.
Então, continuo contando com a sua ajuda, compartilhe este vídeo e amanhã, se Deus quiser, voltaremos para o vídeo 18, capítulo 18. Já estamos quase no final, conto com você. Muito obrigado, beijão até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.